Voltamos, pessoal, então, vamos começar a nossa aula, tá? Trabalhando aqui esse tema do processo da independência política do Brasil, certo? Nós vamos ver, inicialmente, pessoal, é muito importante, vocês estão no 8º ano, e é importante que vocês conheçam o significado das palavras-chave, né? Quando nós estamos estudando, existem palavras que elas são as principais do nosso texto, no nosso assunto, e que elas nos dão a compreensão dos assuntos, dos temas, dos eventos, a compreensão total dos eventos que nós precisamos estudar. Tudo bem? Então nós temos aqui palavras-chave, tá? Que nós vamos estar trabalhando. Nós vamos trabalhar sobre a questão do conceito. O que é um conceito? Certo? Processo. O que é um processo? Tá? A palavra Reino Unido. Qual é a noção? Qual é o conceito? Qual é a compreensão que nós temos dessa palavra chamada Reino Unido? Tudo bem? E finalmente nós temos a palavra independência. O que significa essas palavras aqui? A palavra independência, tá? Então, inicialmente, pessoal, toda vez que vocês ouvirem a palavra conceito, ela significa, pessoal, a compreensão que nós temos de uma palavra. Tá certo? É a compreensão que nós temos de uma palavra, tá? E é a compreensão inicial dessa palavra. Tudo bem? Vamos lá, então. Processo. O processo, ela dá uma ideia de uma ação continuada, uma ação constante, né? Uma ação prolongada, tá? Que ela tem uma certa regularidade. Tudo bem? Reino Unido. Reino Unido é uma classificação, né, de uma decisão política, uma união política de territórios distintos. É muito usado nas questões de geopolítica. Vocês vão entender isso com mais atenção no 9º ano e no ensino médio. Tudo bem? Nós temos também a noção de independência. Tá? Independência é a capacidade de liberdade de ação em relação a outrem. Tudo bem? Então, pessoal, essas palavras-chave, elas são muito importantes para que nós possamos compreender como é que o Brasil, em 1822, ele chegou à sua independência política em relação a Portugal. Tá certo? São vários eventos, vários fatos que ocorreram, tá? E que juntos, esses fatos, eles permitiram, eles proporcionaram que Dom Pedro I, no Brasil, tomasse essa decisão pela independência política e econômica do nosso país. Tudo bem? Então é importante que a gente compreenda esses conceitos iniciais. Certo? Vamos lá. Então, pessoal, como nós falamos, a história ela é composta de vários eventos distintos, mas que eles têm uma certa união. Eles estão interligados de alguma maneira, certo? Então nós temos aqui 5 eventos muito importantes que ocorreram na Europa no início do século XIX, em 1815, e que esses eventos, eles juntos vão permitir que no Brasil Dom Pedro I tome essa decisão por separar-se política e economicamente de Portugal. Tudo bem? E quais foram esses eventos? Que eventos foram esses? Tá? Para a gente entender melhor. Vamos lá, então nós temos o Congresso de Viena em 1815, certo? Nós temos a questão do poder da representatividade do rei Dom João VI. Nós temos também a decisão do rei Dom João VI no Brasil, ele tomar a decisão de elevar o nosso país, a colônia brasileira, à condição de reino. Tá? O Brasil se tornou, a partir de 1815, não mais uma colônia de Portugal, mas um reino, tá? Pertencente, conjugado ao reino português. Ou seja, da mesma forma que Portugal era um reino, o Brasil também era um reino. Tá? Então nós vamos entender por que Dom João VI tomou essa decisão. Certo? Nós vamos estudar também, pessoal, as condições internas, as condições políticas internas em Portugal em 1815, a partir de 1815. Tá? O rei estava no Brasil, os portugueses eles estavam passando por momentos muito difíceis e que eles começaram a exigir
a volta, o retorno do rei Dom João VI para o território português, porque haviam muitas questões importantes a serem decididas em Portugal. Tá? Então, nós vamos estudar um pouco esses eventos também. Finalmente, em 1820, nós temos a chamada Revolução Liberal do Porto, tá? Que foi um período de revoltas da elite portuguesa, dos burgueses, né, de Portugal, tá? Junto com o exército de Portugal, em requerer novamente a volta do imperador, do rei Dom João VI para Portugal. Tudo bem? Então nós vamos entender esses eventos, pessoal, tá? Esses eventos conjugados, eles permitiram que no Brasil, né, Dom Pedro I tomasse a decisão pela independência do Brasil. Tudo bem? Vamos lá então. Beleza. Congresso de Viena. Pessoal, esse evento, tá, tomado em 1815, foi uma reunião entre os embaixadores das monarquias europeias para se reorganizar os reinos europeus após a derrota de Napoleão. Então nós temos aqui embaixo um mapa, né, político. Tá? Pessoal, nós sabemos que no final do século XVIII, nós entendemos que houve a Revolução Francesa, né, aqui na França, né, lógico, e que essa Revolução Francesa, ela destituiu, ela encerrou o governo absolutista, ou seja, o governo do rei. Tá? Então os revolucionários franceses, eles começaram a lutar contra o absolutismo francês, contra o reinado francês. Eles destituíram o rei, né, criaram uma nova carta, né, de Constituição, novas regras sociais, novas regras políticas. Tá? E, ao final desse processo revolucionário, assumiu o poder um general chamado Napoleão Bonaparte. Pessoal, nós sabemos que as monarquias, os reis europeus, todos eles estavam ligados pelo laço de família. Ou seja, um rei casava o seu filho com a princesa de outro rei. Tá? Eles faziam jogos políticos entre eles para que pudesse sempre se manter no poder. Tá? E o que ocorria? Quando um estado tinha problemas internos, o rei de outro país, tá? Vamos citar, por exemplo, o reino da França, teve o problema da Revolução Francesa, né? Então, o rei francês que foi morto tinha parentes com outros reis de outros estados europeus. Tá? Então, o que ocorreu? Esses estados começaram a fazer guerra contra os franceses. Tá? Começaram a fazer guerra contra os franceses. Beleza? Então, Napoleão teve que lutar, né, para defender a França da invasão de outros reinos. Tá? Então, quando Napoleão foi derrotado, finalmente, os reis novamente se reuniram para organizar, né, reorganizar os seus países. Por quê? O exército francês tinha ocupado, né, esses países, né, lembrando de Portugal e Espanha, tá? Tinham ocupado esses países e destituído os seus reis. Tá? Então, agora que o exército foi derrotado, houve essa necessidade de colocar no poder novamente aqueles descendentes, né, ou os reis que Napoleão tinha destituído. Então, eles reuniram, tá, nesse chamado Congresso de Viena, né, na Áustria, tá, e os reis, os diplomatas, eles se reuniram para reorganizar os exércitos, reorganizar os estados nacionais. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, houve essa questão da representatividade. Novamente, vamos voltar ao nosso mapinha aqui. Por exemplo, para se participar dessa reunião, o rei ele teria que estar presente no seu país. Ele tinha que estar presente no seu país. Tá? Então, o que acontece? O rei de Portugal não estava em Portugal. Dom João VI estava no Brasil, em 1815. Então, devido, né, a essa necessidade de ele participar, dele ter direito na participação dessa reunião,
ele tomou a decisão de elevar o Brasil, tá? Na condição de reino. Então, para que o seu diplomata ele pudesse participar das decisões reais, né, das decisões, né, dos vários diplomatas, dos vários representantes dos reinos na Europa nesse congresso. Nós veremos esse documento depois, beleza? Muito bem, continuando. Então nós temos o mapa aqui, né? Nós temos os vários reinos da Europa aqui que se organizaram para fazer a sua distribuição geopolítica, tudo bem? Então nós temos aqui os eventos relevantes, como nós já falamos, a decisão, né, do rei Dom João VI de manter sua legitimidade para garantir sua participação no Congresso de Viena. Então ele decide tornar o Brasil não uma colônia, mas um reino, tá, com Portugal. E Algarves. Algarves é uma região em Portugal, se situa ao sul, né, do território português. Beleza? E também ele pretendia fazer... Outro evento importante foi a restauração da autonomia política portuguesa. Tá? Em Portugal, começaram a haver revoltas contra a ocupação inglesa. Né? Lembrando que o exército inglês apoiou, né, lutou contra os exércitos franceses dentro de Portugal para expulsá-los. Né? E quando eles conseguiram, eles permaneceram ainda no território português. E os cidadãos portugueses, o exército português, a burguesia portuguesa, eles não viam com bons olhos, né? Eles não queriam serem dominados por um general inglês. Tá? Então esses eventos foram importantes. Muito bem. Pessoal, nós temos aqui, nesse mapa, uma ilustração das posses, né? As colônias portuguesas no século XVIII e no século XIX. Então, nós temos... Portugal tinha muitas outras colônias, né, muitos outros lugares, mas eles foram perdendo, né, perdendo posições por ocupações, né, franceses, ingleses, foram tomando essas colônias e outras situações também. O fato é que no século XVIII, no século XIX, eles tinham apenas Moçambique, Angola, né, a região do Cabo Verde e o Brasil, tá, que eram territórios portugueses. Tá? Então, a importância da decisão de Dom João VI foi tamanha, né, que o Brasil ele passou a ser incorporado, né, como um reino junto com Portugal. Tá? A gente vai ver essas questões mais adiante. Então, são essas aqui as posses portuguesas no século XVIII e XIX. Então, nós temos aqui, pessoal, esse documento. Né? Essa aqui é a certidão, vamos dizer, né? Todos nós, quando nascemos, nós temos o nosso pai vai no cartório registrar, né? Registrar que a pessoa nasceu, né? Deixa o nome, deixa a data de nascimento, tá? E aquele documento é um documento reconhecido, né? Que prova que a pessoa ela existe, vamos dizer assim, né? Beleza? Então, aqui nós temos uma parte da declaração de Dom João VI que fala sobre a elevação do Brasil à categoria de reino. Aqui, ó, ele diz assim, vou ler para vocês. Sou, portanto, servido e me apraz ordenar o seguinte, que, desde a publicação desta carta de lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil. Pessoal, essa declaração aqui é muito importante, né? Nas relações entre Portugal e Brasil, Portugal e Inglaterra, Portugal e todos os outros reinos, os outros países do século XIX. Tá? Então, é um reconhecimento, né? Lógico, por uma necessidade política. Tá? O rei tomou essa decisão de poder participar, né? Lá na Conferência de Viena, ele tomou essa decisão de elevar o Brasil a essa condição de reino. Tá? Nós vamos ver mais tarde quais foram as consequências dessa decisão. Né? Não é apenas colocar no papel. Essa decisão, pessoal, ela vai trazer uma importância, ela vai trazer consequências para o comércio do Brasil, né? para a economia portuguesa, tá? Para a decisão das elites agrárias do Brasil de pressionarem Dom Pedro I, né? Aqui no Brasil, a
declarar a independência completa do Brasil. Tá? Então, a partir desse momento, vamos dizer assim, que o nosso país independente, ele começa a surgir, tá? Por uma decisão de Dom João VI. Tá? Então ele fala aqui, ó, que os meus reinos de Portugal, Algarves e do Brasil formem de agora em diante, um só e único reino, né? Um só e único reino, debaixo do título de Reino Unido de Portugal e do Brasil e do Algarves. Tá? Olha só como é muito interessante essa decisão. Pessoal, esse documento hoje, né, ele está na Biblioteca Nacional. Tá? Esse aqui eu tirei isso aqui do site da Biblioteca Nacional. Como a gente já explicou, quando a corte foi transferida para o Brasil, o rei de Portugal trouxe, a rainha de Portugal, a corte, trouxe inúmeros livros, né? Hoje no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional é um prédio belíssimo, né? Uma coleção vastíssima de livros e obras desde o século XVIII, né? Século XVII e muito antes. Tá? Então o Brasil tem um acervo muito grande de informações sobre Portugal, né? Sobre a nossa colônia, naquele período. Tá? Então esse documento está disponível para consulta, né? Vamos dizer assim, para a gente perceber. Tá? Aqui, ó. 3. Que os títulos inerentes à coroa de Portugal, e de que até agora é feito uso, se substitua em todos os diplomas, cartas de leis, alvarás, provisões e atos públicos o novo título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, de Aquém e Além-Mar, em África, de Guiné, da conquista, navegação, comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia, Índia, né? E os outros estados. Olha só como a importância dessa declaração. Tá? Conhecendo a nossa história, a gente aprende a valorizar bastante aquilo que nós temos de passado. Tá? Muito bem, então,